beleza com vocês? Hoje é segunda-feira de carnaval, 6h30 da matina. Estamos aí indo trabalhar de Fuscão. Para você que é novo aqui, seja bem-vindo. E para você que já é inscrito no canal, seja bem-vindo novamente. Estamos aí com mais um dia de vídeo aqui no canal do Fusca do Bini. Depois da vinheta eu falo para vocês a evolução do Fusca. Galera, mostrar para vocês aqui a evolução do Fusca. Olha os detalhes em madeira aqui no forro de porta que acompanham a moldura do painel. Ali tem o DVD, mas vocês estão vendo o detalhe da moldura de madeira, os bancos de couro. Este é o painel do Fuscão. Essa é a evolução do Fusca em 1970. Antes de 70 existia o Fusca sem a capa do painel. E em 1970, na metade de 1970, foi lançado o Fuscão 1500, que assim ficou conhecido como Fuscão, né? Mas o Fusca 1500, que vinha com um fôlego a mais dos motores 1300 que tinha na época, e com esse interior reformado, novo, modernizado, que era esta capa de jacarandá painel e essa capa que eu mostrei para vocês nos forros de porta. Era a evolução que tinha. Então o Fusca aqui no Brasil chegou lá pela década de 50, aonde o então presidente fez uma lei que os carros não podiam ser importados inteiros, tinham que ser montados aqui no Brasil. Então assim foi. Os Fuscas vinham em caixas com peças importadas e, se eu não me engano, em 53 começou a produção aqui no Brasil. E naquela época eram os motores 1300 com freio a tambor na dianteira e na traseira, e com o seu jeito simples, com baixo custo, por um carro, né? Não era preço de banana, era o valor de um carro de entrada, né? Mas que caiu no gosto do brasileiro como um carro simples, mas extremamente durável, que está até hoje. Aqui meu Fusca tem 50 anos e está aí, valente. E o Fusca ganhou poucas melhorias na década de 50, mas estrutural, os Fuscas lá na década de 50 era super simples ao ponto de não ter marcador de combustível. E na década de 60 saíram muitos Fuscas bonitos, né? Que hoje em dia é até o mais procurado. Na década de 60, com aquela lanterna pequenininha, apenas com freio e pisca, e com motores 1300. Aqui no Brasil, todos os Fuscas da década de 60 foram 1300. Eu acho que no começo da década teve uns 1200, mas a evolução foi o 1300. E em 1970 era produzido o Fusca 1300, e na metade de 1970 foi produzido o Fuscão 1500, que foi até 71.
73 com essa configuração da tampa com duas aletas, e foi até 76, se eu não me engano, com um motor 1500 e outras configurações de carroceria. Tem isso também. E continuaram os Fuscas 1300. Em 74 foi lançado o Fuscão 1600, apelidado de Besourão, de Fusca 1600S. Esse tinha um motor 1600 com carburação dupla, que dava um fôlego ainda mais para o motor. E não houve muitas modificações na década de 70 em motor, né? Teve algumas estéticas. Foi lançado o 1300 GL, que tinha bastante conforto. Tinha carpê, tinha desembaçador do vidro traseiro, bastante conforto, mas com um motor 1300. Na década de 80 ainda existiam os motores 1300 e os 1600. Na década de 80 foi lançado, finalzinho de 70, foi lançado o Fusca álcool, só que 1300 álcool. O álcool dá um pouquinho mais de fôlego no motor, um pouquinho mais de força, mas mesmo assim o 1300 ainda era fraco. Na década de 80 foram os 1600, carburação dupla, até acabar a produção do Fusca em 1986. Acabou a produção, os entusiastas sentiram falta do Fusca, tanto que sentiram falta que o Fusca voltou a ser produzido no Brasil no finalzinho de 93. Aí sim, com o motor 1600, carburação dupla, com um monte de modificação de emissão de gases, de catalisador, escapamento, sabe? E foi um Fusca que também, a pedido do seu então presidente Itamar Franco, o Fusca voltou a ser produzido e até hoje é conhecido como Fuscão, Fusca Itamar, o famoso Fusca Itamar, que foi até meados de 96. Então foi lançado a última série do Fusca aqui no Brasil, chamada de série Ouro. E assim se despedia aqui no Brasil o Fusca, sem muitas evoluções de motor. A maior evolução que teve aqui no Brasil foi o 1600. André, existe Fusca com motor 1700? Já ouvi muito falar sobre isso. Você pode me tirar essa dúvida? Posso. Fusca com motor 1700 existe? Claro que existe. Existe se o dono do Fusca comprou um kit, levou na mecânica e trocou o kit do motor 1700, que lá na década de 80 já existia esse kit, que era usado inclusive no SP2, mas de fábrica aqui no Brasil não saiu 1700. Essa é a verdade. E evoluções aqui no Brasil de suspensão foram poucas. O meu Fusca tem freio a disco na dianteira, já foi uma evolução, mas poderíamos ter muito mais evoluções. Na Alemanha teve Fuscas de muito mais evoluções de suspensão, motor, mas vamos deixar esse assunto para um outro vídeo. E nessa mesma carroceria
nesse mesmo modelo, o Fusca continua a ser produzido no México, com algumas evoluções também, até com evolução de injeção eletrônica. Saíram algumas até com ar-condicionado no México. Mas no começo do ano 2000, foi até 2003 no México. Aí acabou, encerrou a produção, acreditando que o Fusca é um projeto antigo e não era muito barato. Então, esse formato do Fusca, que é um formato não muito silencioso, o motor tem o seu barulho característico, tem algumas limitações do Fusca. Então, quem queria comprar um carro zero, tendo opções de outros carros com preços iguais até inferiores, preferiam se modernizar. Então, por isso, infelizmente, ou felizmente também, né? Acho que o Fusca cumpriu o seu propósito e deixou a evolução dos carros crescer, e estamos aonde nós estamos hoje. Então, nessa carroceria foi isso. Depois surgiu o New Beetle, que era bem bacana também, com motor na frente, refrigerado a água, bem diferente dos nossos Fuscas, né? Que também não teve muito sucesso de venda. Depois veio com o mesmo nome, o Fusca. Na década aí 2010 já tinha o Fusca TSI, que é muito legal. Inclusive tem o mesmo motor do Jetta, mesmo motor do Golf GTI. É muito bacana, só que é muito caro, né? Tá aí na faixa hoje, se encontra Fusca hoje TSI na faixa de 100 mil reais. Então é muito caro. Então, galera, um breve resumo do que foi a evolução do Fusca aqui no Brasil. Mostrei a evolução que o meu Fusca teve com o painel de jacarandá, sem muitas modificações. Em breve vou gravar um vídeo externo do meu Fusca, contando a história e mostrando todos os detalhes. Se você esteve junto comigo até aqui no final, muito obrigado. Se inscreve no meu canal. Se você já é inscrito, deixe o seu joinha, compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta de carro antigo. O cara quase me fechou aqui. Tive que dar uma buzinadinha. E é isso aí, galera. Aquele abraço!